Agora, prepare-se para o que vem a seguir, porque o papo vai ser realmente esquisito. Então respire fundo, relaxe e entre nessa conversa com a gente. O primeiro passo para o autoconhecimento começa agora. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Papo Estranho com Gente Esquisita. Hoje o papo vai ser filosófico, mas de um jeito leve. Então já prepara o cérebro e a xícara de café, ou o que você preferir. Eu sou a Mel e vamos falar de um tema que, de tão profundo, às vezes a gente se perde. Existencialismo e autenticidade. Para você que está me acompanhando por aqui, já ouviu os episódios anteriores, a ideia é dar um passo além e perguntar. Agora que a gente já tem uma ideia de quem é, como colocar isso em prática na vida real? Mas calma aí, nada de papo filosófico denso. Vamos explorar, com a ajuda da psicanálise e do existencialismo, como esses conceitos podem iluminar o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. E claro, sem deixar de lado os exemplos e aquele toque de leveza, porque vamos combinar, a vida já tem suas complexidades, né? Então, bora nessa jornada sem a pressão de ter que ser profundo o tempo todo. Vamos descobrir como a filosofia existencial pode ser uma baita aliada para viver de forma mais autêntica e com muito mais liberdade. Vamos começar com o básico: existencialismo. Essa filosofia veio com tudo para nos dizer: ei, você não tem que seguir um caminho pré-determinado. Sartre, o cara que é praticamente o tiozão do existencialismo, dizia que a vida não tem sentido até que você dê um sentido para ela. Assustador, né? Não se preocupe, você não está sozinho. Agora pensa naquelas escolhas que todo mundo já teve que fazer. Como decidir a profissão ou o estilo de vida que você vai seguir. A pressão para tomar decisões grandes pode ser uma das coisas mais estressantes da vida. Não vou dizer que ser autêntico é fácil, mas ser verdadeiramente você implica em se libertar dessas expectativas externas e tomar decisões que combinem com o seu próprio ser. E claro, ser quem você é também envolve lidar com os medos e inseguranças que surgem com a liberdade de escolha. E aí, quem aparece para dar uma mãozinha nesse processo? Vamos recorrer à psicanálise, que tem muito a nos ensinar sobre como os padrões de comportamento moldam a nossa relação com o não. Freud, o grande pai da psicanálise, acreditava que os nossos comportamentos não eram aleatórios, mas sim fruto de conflitos internos que nem sempre conseguimos perceber. De acordo com esse cara, nossas escolhas e desejos muitas vezes estão enraizados no inconsciente, ou seja, naqueles lugares misteriosos da mente onde a gente não tem muito acesso. Vou te dar um exemplo. Digamos que você sempre se veja em relacionamentos que não são bons para você, mas não consegue se libertar disso. A psicanálise diria que isso pode ser uma repetição de um padrão inconsciente, algo que talvez você tenha aprendido lá na infância ou influenciado por experiências passadas. Sabe aquele famoso dedo podre? Pois é, não é só azar. Muitas vezes é um reflexo de padrões profundos que a gente repete sem perceber. A gente tem medo de ser autêntico porque o inconsciente nos mantém preso a velhos padrões. E claro, se você sempre fez as coisas de uma forma, mesmo que não seja a mais saudável, isso cria uma zona de conforto. Aliás, uma zona bem desconfortável, mas ela já é conhecida, né? E aqui entra a psicanálise com uma ajudinha. Ela nos ensina a entender nossos padrões inconscientes para que possamos fazer escolhas mais livres e autênticas. Em vez de repetir o que o inconsciente manda, podemos finalmente fazer escolhas mais alinhadas com a nossa verdadeira essência. Parece complicado, mas vou te dar um exemplo simples. Digamos que você tem o hábito de evitar confrontos, porque desde criança viu sua família evitar discussões difíceis. Essa é uma dinâmica familiar que ficou gravada no inconsciente. Quando você tenta ser mais autêntico e expressar a sua opinião, o medo do confronto aparece, e o inconsciente puxa você para o caminho da evasão e você acaba fugindo do conflito. A psicanálise ajuda a reconhecer esse mecanismo e entender de onde ele vem. E sim, pode ser bem desconfortável perceber que você repete certos padrões. Mas, e aqui vai o bom humor da coisa, não se preocupe. Até Freud se meteu em algumas enrascadas e teve seus próprios problemas. O que importa é que você não está sozinho nessa busca por autoconhecimento. E a psicanálise é uma ferramenta poderosa para te ajudar a entender seus próprios mecanismos e tornar suas escolhas mais conscientes.
E agora que a gente falou um pouco sobre a liberdade existencial e como o inconsciente pode influenciar as nossas escolhas, vamos para um ponto crucial. Como ser autêntico em um mundo que tenta te colocar em caixinhas? Vamos fazer um exercício bem simples. Pense em alguma situação em que você sentiu que não estava sendo 100% você. Pode ser aquele curso que você fez só porque estava na moda, mesmo sem gostar do assunto, ou talvez aquela amizade que você manteve por pura conveniência, mesmo sabendo que não tinha mais nada em comum. Lembra disso? Pois é, estes são os momentos em que a sua autenticidade foi deixada de lado. E adivinha? Isso acontece com todo mundo. Por exemplo, imagina a cena. Você tá numa festa e no meio da conversa alguém fala: você tem que ver aquela série, todo mundo tá falando sobre ela. A pressão para se encaixar é tão grande que você até responde: ah, claro, vou ver sim. Mesmo sabendo que você não gosta de séries e preferia estar em casa lendo um bom livro ou ouvindo música. A autenticidade seria você simplesmente dizer que não curte séries, sem medo de parecer esquisito. Não é simples? Claro que não. Ser autêntico em um mundo que tenta nos moldar o tempo todo é um exercício constante. Mas cada vez que você se permite ser você mesmo, um pedacinho da sua liberdade vai sendo conquistado. E quem vai te agradecer no final é você mesmo. Agora vamos para um ponto delicado. O medo de errar. Isso é quase universal, né? Quantas vezes a gente deixou de fazer algo ou se expressar por medo de falhar? A psicanálise diz que o medo de errar está muito relacionado com a ansiedade da não aceitação. Ou seja, o medo de não sermos aceitos pelos outros pode fazer com que tomemos decisões baseadas no que os outros esperam de nós, em vez de nos permitirmos errar e crescer com isso. Imagina que você decide finalmente mudar de carreira, mas logo bate aquele medo. E se der errado? E se eu não gostar? E se eu for julgado? A psicanálise diria que esse medo está diretamente ligado ao medo do fracasso, e ele é apenas um reflexo do seu ego tentando se proteger da rejeição. No entanto, a verdadeira liberdade vem ao enfrentar esse medo e se permitir errar, porque, como já sabemos, a vida não é sobre acertar sempre, mas sobre aprender com o que nos acontece. Mas então, como ser autêntico no dia a dia? Agora que você já tem um panorama geral de como o existencialismo e a psicanálise se conectam, vamos para algumas dicas práticas para praticar essa autenticidade no seu dia a dia. Primeira coisa, questione suas escolhas. Sempre que algo parecer fora de lugar, pergunte-se: isso realmente reflete quem eu sou agora ou eu estou apenas seguindo o fluxo? Segunda dica, enfrente o medo do erro. Aceite que errar faz parte do processo. Em vez de fugir de novas experiências, use o medo como um sinal de que você está se desafiando a ser mais você mesmo. E aqui vem uma dica muito importante e a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Diga não quando necessário. Mas por que dizer não é tão difícil e como ele se relaciona com a autenticidade? Quando você diz não para alguma coisa, seja um compromisso social, uma responsabilidade que não é sua, ou até mesmo um projeto que não ressoa com seus valores, há uma sensação de desconforto. Isso porque na maior parte das vezes temos medo de ser julgados. Temos medo de que as pessoas não entendam nossa decisão ou que interpretem o nosso não como uma recusa pessoal. O medo de não sermos aceitos ou de decepcionar alguém é algo que a psicanálise aponta como um mecanismo profundo do ego que busca aprovação social. Freud falava sobre os mecanismos de defesa do ego, que são estratégias que usamos para lidar com a ansiedade e a sensação de vulnerabilidade. A busca pela aceitação social é uma dessas defesas. Nossa necessidade de pertencimento e de ser parte de algo maior muitas vezes nos impede de dizer não. O medo de sermos rejeitados nos leva a concordar com coisas que não queremos, simplesmente para evitar o desconforto de parecer diferente ou fora do padrão. Porém, viver de acordo com a sua autenticidade exige que você rompa com esse medo. É preciso aceitar que dizer não é uma forma de se cuidar e preservar os seus valores, suas vontades e, mais importante ainda, o seu tempo e energia. Você não precisa ser uma máquina de agradar aos outros. A vida fica muito mais leve quando você aprende a dizer não de maneira assertiva e respeitosa. Agora, você pode estar se perguntando: como eu posso dizer não sem ser rude ou causar mal-estar? Isso é completamente compreensível, porque a maioria das pessoas tem medo de que sua recusa seja vista como falta de educação. Mas a questão aqui é:
Como você se sente em relação a essa situação? Como ela está afetando o seu equilíbrio interno? Dizer não precisa ser algo agressivo ou grosseiro. Ao contrário, dizer não de maneira firme e clara pode ser uma das formas mais gentis de cuidar de si mesmo. Vamos ver algumas formas de fazer isso. Primeiro de tudo, compreenda a sua prioridade. Antes de qualquer coisa, entenda se o que está sendo pedido de você realmente faz sentido. Pergunte-se, isso está alinhado com os meus valores? Com o meu propósito? Isso vai contribuir de forma positiva para a minha vida? Se a resposta for não, então a sua decisão já está tomada. A autenticidade começa com essa auto-pergunta. Vamos para o exemplo prático. Se alguém te convida para um evento, mas você está exausto e prefere descansar ou fazer algo mais alinhado com o que te traz energia, simplesmente diga, obrigado pelo convite, mas eu realmente preciso de um tempo para descansar. A chave está em não se sentir culpado por priorizar o seu bem-estar. Outra coisa importante, não precisa de explicações excessivas. Às vezes sentimos a necessidade de justificar o nosso não com uma longa explicação. Isso é normal, mas não é necessário. Se você sempre sente que precisa dar uma razão para tudo, talvez seja a hora de refletir sobre como isso afeta a sua autoestima. A autenticidade está em ser direto e honesto, sem sobrecarregar o outro ou a si mesmo com uma desculpa. Exemplo prático. Eu não posso fazer isso agora, mas agradeço muito por pensar em mim. E ponto final, sem culpa, sem longa justificativa, sem nada. E também temos o não com empatia. Dizer não pode ser feito de maneira empática e respeitosa. Você pode recusar sem diminuir a outra pessoa, simplesmente expressando sua necessidade de cuidar de si mesmo, ou de priorizar outras coisas. A empatia é fundamental aqui, porque mostra que você reconhece a necessidade do outro, mas está priorizando suas próprias limitações. Quer um exemplo? Se um amigo te pede ajuda, sei lá, ajudar ele com algo que você não tem tempo ou energia, você pode responder, eu adoraria ajudar, mas não vou conseguir dar o melhor de mim neste momento, espero que você entenda. Aqui, o não é feito com clareza, mas também com empatia, sem agressividade. Sabe, em termos de saúde mental, saber dizer não também pode ser um grande alívio. Em nossa sociedade agitada, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com os compromissos, responsabilidades, expectativas. Essas pressões externas podem criar uma sensação de ansiedade e fadiga emocional. Mas quando você aprende a estabelecer limites e a se colocar em primeiro lugar, começa a sentir menos estresse e mais controle sobre a sua vida. O não é libertador. Ele ajuda a reduzir a sensação de estar sendo engolido por demandas externas. Ao escolher o que você realmente quer fazer, ao invés de simplesmente seguir o fluxo, você cria um espaço mais saudável para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. É como uma limpeza emocional. Você começa a se livrar das coisas que não servem mais, e ao fazer isso, consegue se concentrar naquilo que verdadeiramente importa. Em resumo, dizer não quando necessário é uma das formas mais autênticas de viver de acordo com quem você realmente é. Ao fazer isso, você não só preserva sua energia, mas também se respeita, se valoriza e afirma sua própria identidade. Não tenha medo do não. Ele não significa rejeição, mas sim autocuidado, limites saudáveis e a liberdade de viver do jeito que você realmente deseja. E lembre-se, cada vez que você diz não ao que não te serve, está dizendo sim ao seu bem-estar, à sua paz de espírito e à sua autenticidade. E por mais desafiador que seja, não há maior liberdade do que ser capaz de ser fiel a si mesmo. Agora que falamos sobre como se libertar do fluxo e começar a ser mais autêntico, fica a pergunta: será que esse comportamento de manada está mesmo sob o nosso controle? Se você se identificou com essa pressão de seguir a multidão, mas está com aquele desconforto no peito, fica ligado no próximo episódio. Nós vamos explorar um pouquinho como o outro influencia as nossas escolhas e como podemos aprender a nadar contra a corrente. Até a próxima!